Eu já quero chamar aqui a nossa vinheta das notícias da soja com Wlamir Brandalize, um oferecimento da Copavel, porque tem muita coisa pra gente falar a partir de agora. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor, direto de Antônio Olinto hoje, é isso, Wlamir? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Hoje estamos em Antônio Olinto. Vamos falar aí do Mercadão da Soja. Semana calma, né? Ele começou bonito e tá encerrando na calmaria, né? Isso. Que nem você falou ontem, não saem os negócios, quando você tá falando o mercado não sobe, né? E o João foge. Exatamente, né, Wlamir? Ontem eu falei isso aqui para o senhor, dividi com a nossa audiência também. Eu falei, olha, quando o João Batista Olive não conversa com o Wlamir Brandalize, o mercado ou ele cai, igual estava caindo ontem, ou ele fica andando de lado. Mas, Wlamir, vamos começar a nossa análise, então. Olhando para Chicago, vou até pedir para o Gleidson colocar de novo os preços aqui para gente. Estamos encerrando uma semana que foi bastante movimentada, né? Início da semana, aquelas informações a respeito de acordo entre China e Estados Unidos, aí depois relatório do SDA e ontem mercado caindo bastante, liquidando parte dessas posições. Mudou alguma coisa, Wlamir? Como é que a gente está encerrando essa semana? Olha, Fernanda, dá para dizer que é uma semana que, mesmo com todas essas notícias negativas que tivemos ontem aí com relação à questão do petróleo em queda livre, né, que acabou prejudicando a soja, a boa notícia é que a soja ali em Chicago, no setembro, ela está trabalhando acima de 10,30. Semana passada ela estava com suporte 10,20. Então ela começou a semana trabalhando lá na segunda-feira, quebrando o 10,50 de suporte, né? Isso foi muito bom e o mercado esperava que andasse melhor se tivesse negócio com a China. Não teve negócio ainda com a China comentados. Mas hoje, acima de 10,30, isso é importante para o mercado para fechar a semana, porque provavelmente na semana que vem tem negócios com a China e Estados Unidos, e aí o mercado pode voltar a olhar aí os 10,50 no setembro, porque nos longos e no próprio julho aí já está no 10,50 novamente, né? Então, existe esse fundamento para trabalhar acima, porque as notícias negativas todas já passaram essa semana, agora deve vir alguma coisa positiva aí na semana que vem. Pode ser que a gente tenha a participação da China nos negócios na próxima semana, que pode dar uma movimentada nesse mercado, então, Wlamir. É bem possível e ajudar um pouco. Que nem hoje o mercado poderia estar numa alta maior já, ele tinha argumento para isso, mas o dólar hoje em alta aqui no Brasil, ele está servindo para limitar o ganho lá em Chicago, porque falta outras notícias para dar fôlego, né? O dólar de manhã ele estava em alta, agora ele já veio a neutralidade. É possível que agora à tarde até Chicago consiga colocar um pouquinho mais de ganho aí, justamente porque o dólar que estava 0,3, 0,4% de alta de manhã e agora está na neutralidade, ele possa servir de argumento para a soja subir 4 a 7 pontos agora na parte da tarde, porque é final de semana, capaz do pessoal se proteger aí mais do lado de cima do que do lado de baixo, porque o mercado já ficou barato de novo, né, Fernando? Ô, Wlamir, e aqui no Brasil, a gente está encerrando a semana também com um pouco mais de calmaria? Olha, o mercado de Porto até melhorou hoje, né? O mercado de Porto hoje está nos números, vamos dizer assim, na média, melhor que a média que veio desde o começo do mês. Só para a gente ter uma ideia, o julho aí está de 138 a 140 nos portos e o agosto de 141 a 142. Se a gente olhar o mês passado, essas posições era 137 aí no agosto, era 134 no julho. O mercado está melhor, ele já esteve um pouco melhor que isso, mas ele não está ruim. A questão principal, Fernando, é que o balcão aos produtores, em função aí da semana, dos produtores precisar vender e ter pouca liquidez no curto prazo, mercado de balcão, que é o curto mesmo, ele está fechando a semana igual a semana passada, né? Ele teve uma melhora no começo dessa semana, chegou aí até 10, por exemplo, o balcão gaúcho chegou na segunda-feira aí aos 120, ali nas missões, depois caiu para 119, 118, ontem e hoje está 117. A semana passada fechou 117, então está fechando a semana igual trabalhou semana passada. Então, mas
o produtor tem vendido pouco, né? Ele está esperando mais. O produtor quer 5 a 8, alguns que falam assim, só vou vender quando subir uns R$ 10 frente ao que está. Então o mercado está com pouca pressão de venda. Ó, nós estamos fechando a semana, que seria uma semana que normalmente se negocia 3, 4 milhões de toneladas de soja. Essa é a segunda semana de maio, né? E essa semana nós estamos fechando com menos de 2 milhões de toneladas negociadas. Então, um pouco mais da metade que seria o normal para uma semana de maio. Justamente porque o produtor vendeu muito na semana passada e agora ele viu, agora vou esperar para vender a semana que vem. Tem muita gente querendo, apostando que a semana que vem vai conseguir números melhores. E é bem possível que aconteça. Uhum. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Na próxima semana pode ter alguma melhora em relação ao preço para que o produtor consiga fazer realmente esse negócio, efetuar essa venda? É possível que sim, a semana que vem é possível que o mercado melhore um pouco. O grande problema é que o produtor precisa vender curto, né? Vender agora o maio, Sim. no máximo posição junho, né? E aí são posição bem mais fracas, né? O maio e o junho está na faixa de 135, 136. E olha o agosto Paranaguá hoje é 142. Então, os números estão, a diferença bem grande, né? E o produtor precisando fazer caixa, acaba tendo que vender aí na faixa de 6, 7 reais abaixo do que é a posição aí do meio do ano para frente, né? Esse é o gargalo. Comprador quer soja de julho em diante e vendedor quer fazer dinheiro curto. Esse aqui é o obstáculo do momento, né? Aí vira um impasse no mercado. Diante desse impasse, ô Vlamir, orientação para o produtor de soja? Olha, produtor de soja, se puder segurar, o ambiente para frente vai ser provavelmente melhor. Então dá para segurar que o mercado já está barato, Chicago está barato novamente, então o ambiente está favorável para o mercado subir, porque o próprio dólar está barato já novamente. Então o ambiente e o prêmio parou de cair, pelo menos, então isso é uma boa notícia para o produtor, né? Dólar barato, Chicago barato, se eles subirem, isso reflete para o produtor uma melhoria das cotações. Tá certo. Ô Vlamir, só para a gente manter no nosso radar, semana que vem, então, se a gente olhar Chicago, a gente vai ficar de olho nas informações a respeito da safra americana e se a China aparecer no mercado comprando. É, exatamente. Com relação ao plantio, a semana que vem, que certamente o plantio vai aparecer, quer ver? Provavelmente ali acima de 65% da soja. Então vai estar, continua com o ritmo recorde. Então esse vai ser um fator que o mercado já espera. A grande questão que o mercado espera, está na expectativa de compra chinesa. Se confirmar, só esse fator da China voltar a comprar dá 10, 15 pontos tranquilamente de alta ou mais até lá em Chicago. Então China apareceu, o mercado puxa as cotações.